Boa noite, amigos e amigas que acompanham a TV Mossoró. É com muita alegria que damos início a mais um programa Conheça Seus Direitos, o seu programa de toda quarta, que fala de direito simples, que fala de direito descomplicado. Como eu sempre digo, aqui o direito não é bicho de sete cabeças, aqui você efetivamente se torna cidadão. Aqui, ao conhecer seus direitos, você procura de quem quer que eu desrespeite. Sempre um tema interessante, sempre um tema que lhe torna efetivamente cidadão. Conforme nós prometemos na quarta passada, estamos aqui ao vivo, com a alegria do nosso programa, de toda a produção, com o nosso promotor de justiça, doutor Flávio Corte, que é meu conterrâneo, me orgulho muito, cearense nós dois, e que ele é promotor hoje da saúde pública, vai falar desse tema tão interessante que é a saúde pública. Saúde pública realmente é uma coisa que nos interessa a toda a população, e ele que está atualmente cuidando, vamos dizer, dessa área extrajudicial tão importante para a sociedade de Mossoró e região. Vem bater esse papo com você, amiga e amiga que nos acompanha. Eu também quero registrar com alegria que se encontra aqui nos bastidores da TV Mossoró, do programa Conheça Seus Direitos, outro grande amigo que veio justamente acompanhando o doutor Flávio Corte, não quer aparecer hoje, mas disse que vai marcar com a produção para vir ao programa, que é o doutor Herci Alencar, outro cearense danado, promotor de justiça que você já conhece. Ele é promotor de defesa do patrimônio público, ele é promotor da área de educação, e realmente ele sempre está aqui com a gente e está marcando aí com a produção, porque realmente tem temas interessantes para conversar com vocês. A gente fica alegre, né? Justamente com essa parceria. O programa é feito para ajudar a justiça como um todo. E eu fico muito satisfeito quando o Ministério Público, quando a advocacia, quando o Poder Judiciário, enfim, quando todos que de uma forma ou de outra estão ligados com o direito, usam realmente esse nosso programa para que a gente possa levar a cidadania para a população. Mas enfim, sem mais delongas, vamos bater um papo com o doutor Flávio Corte. Tá elegante, doutor Flávio. Estou realmente assim, eu não gosto muito do produto não, mas tá bonito, tá na pinta, como a gente diz lá no Ceará. Inclusive está acompanhando também nas cadeiras como é bonito. Gostou do estúdio? Aqui tudo é só alegria. E vamos bater papo com esse grande doutor Flávio Corte. Doutor Flávio Corte, primeiramente é um prazer enorme, a sua primeira vez aqui no nosso programa. Nós já tínhamos marcados do senhor vir, realmente as suas atribuições não lhe permitiram que o senhor viesse antes, mas felizmente o senhor está aqui. Lembrando, né, para a galera, ó, bota aí o telefone na tela, pode ligar. Tudo que diga respeito ao seu direito à saúde, ao direito à vida de um modo geral, você liga agora. Problemas com o hospital, problemas com o médico, problemas, enfim, ligar à saúde pública, você liga 3316-2270 aí na tela. Também @seus direitos. Olha aí a galera do Twitter, também ligaram com a gente. A galera do MSN, Conheça Seus Direitos, tvmossoró, @hotmail.com. Enfim, é o Conheça Seus Direitos interligado, né? Conectado. Hoje você sem internet, Facebook também, Erval Júnior Sampaio. Vamos já falar de internet, tem surpresas aí, o Ervalzinho está entrando nesse ramo online, nós vamos já conversar sobre isso. Mas antes eu quero conversar com o doutor Flávio. Doutor Flávio, já começando, qual a atuação da promotoria? O pessoal realmente sente muito no caso de falta da UTI neonatal. Eu acho que o senhor, quando o senhor entrou na saúde pública, veio realmente em cena UTI neonatal. Parece que esse problema é um dos problemas mais, vamos dizer, sensíveis que a população de Mossoró. Boa noite, doutor Flávio. Boa noite, doutor Erval. Boa noite, telespectadores aí da TV Mossoró, do programa Conheça Seus Direitos. É um prazer aqui, eu já agradeço esse espaço, que permite um contato, uma difusão de informações com a população. Com relação à UTI neonatal, Erval, logo que nós chegamos, em pouco tempo fizemos uma visita à Casa de Saúde de Cerro Rosado e lá visitamos a estrutura da UTI. Hoje, na UTI neonatal da Casa de Saúde de Cerro Rosado, existem 7 leitos de UTI e a realidade é que esses leitos praticamente todos os dias 100% de lotação. Agora no dia 9... Há uma demanda muito grande. Há uma demanda muito grande que justamente eu vou tocar nesse aspecto. E agora recentemente, no último dia 9, foi inaugurado o Hospital da Mulher e também com mais cerca de 7 leitos de UTI, que também já estão lotados. Então a notícia para o amigo e amiga de casa, nós já dobramos, né? Dobramos o número de leitos de UTI. Antigamente houve uma época em que nem existia leitos de UTI neonatal em Mossoró. Na época a promotoria à frente estava o Dr. Guglielmo, ajuizou uma ação judicial, inclusive em parceria com o Ministério Público Federal, na Justiça Federal, e conseguiu obter essa decisão e num prazo até 2014 a instalação de uma série de leitos de UTI. E já estamos hoje com 14 aqui em Mossoró. Mas ainda é pouco, doutor Flávio?
A questão de leitos de UTI tem um seguinte aspecto. Hoje a saúde pública vivencia uma crise praticamente mundial. Mas o que se observa é está se investindo mais, uma questão econômica, está se investindo mais naquilo que é mais rentável, que a UTI, hoje uma diária de UTI, gira em torno de 700 a 800 reais. Existem divergências em alguns locais, de 500 a 800 reais uma diária de UTI. Uma média. E quando, na verdade, se deveria priorizar a prevenção. O acompanhamento da saúde pré-natal da gestante, fazer aquele número de 6 a 7 consultas desde essenciais. O dia que a pessoa soube que está grávida, já ir para o seu ginecologista. Já ir para o seu, exatamente, porque o que é que está acontecendo na realidade? Quando você visita esses 14 leitos de UTI aqui de Mossoró, cerca de 70% desses leitos são ocupados por pessoas que não são de Mossoró. São do município do entorno, inclusive de municípios de outro estado, como o Ceará, aqui, a Paraíba, Pernambuco. E quando você se observa, o mais triste é observar que outros municípios do entorno de Mossoró, as pessoas às vezes foram submetidas a uma consulta de pré-natal. Às vezes... Ninguém pode negar, né, doutor, o atendimento? Não, sem dúvida, não dá para negar e fica uma situação muito difícil. Há uns dias atrás nós enfrentamos uma dificuldade na falta de UTI pediátrica, que não existe em Mossoró, só existe em Natal, UTI pediátrica, e era uma situação de uma criança que precisava da UTI pediátrica e teve que ser feito um ajuste, colocá-la numa UTI adulta, porque a demanda é maior do que a oferta de leitos. Fruto, principalmente, dessa falta de trabalho preventivo, que não é só culpa da gestão, é culpa também, às vezes, de parcela da população que não acha legal, enfrentar uma fila, acha que só deve na última hora e tudo. Então, amiga e amiga, a gente aproveita para fazer esse lembrete para você. Você, amiga gestante, ou que está sabendo, ou que está na perspectiva de engravidar, faça o que o doutor Flávio está lhe orientando. Nós não somos nem médicos, nem eu, nem ele, mas é óbvio que você tem que fazer o famoso pré-natal. Para justamente você não precisar dessas UTIs pré-natal. A UTI é uma coisa excepcional. E você, evidentemente, o quê? Ir fazer o seu parto na tranquilidade, até porque nós, no Brasil, infelizmente, temos a cultura de, me perdoe a expressão, mas de cortar toda a vida para poder tirar uma criança. Ou seja, o famoso cesárea, onde nós sabemos que países desenvolvidos só cortam em último caso. Nós invertemos a lógica. E fora inverter a lógica, agora nós estamos, sem fazer o pré-natal, fazendo com que logo após o filho nasça já vá para a UTI. Não só onera o poder público, como coloca em risco, e principalmente em risco a saúde da criança. Doutor Flávio, uma pergunta interessante aqui para a gente. Inclusive são os casos mais comuns, o telefone eu já está atuando, eu peço a paciência dos amigos e amigas, realmente hoje está estourado. Como o cidadão deve proceder no caso da falta de um medicamento para pacientes com doenças crônicas, onde infelizmente é comum? O que é que ele deve fazer, o amigo e amiga que nos assiste, que infelizmente está passando por um problema desse, doutor Flávio? Certo. Bem, inicialmente, esse paciente, se for um caso individualizado, ele deve procurar a Defensoria Pública, caso ele não tenha condições por ele mesmo de custear um advogado. E caso não encontre na Defensoria Pública o atendimento rápido que ele necessite, existem as práticas jurídicas aqui em Mossoró, existem pelo menos 3 práticas jurídicas que poderão fazer essa solicitação. Hoje em dia, o judiciário aceita bem os pedidos de medicamentos, existem algumas análises, algumas ponderações em certos casos, porque começou a se perceber por parte de alguns abusos, inclusive os órgãos máximos, por exemplo, Conselho Nacional de Justiça, o próprio Supremo Tribunal Federal, tem comissões formadas para analisar o excesso de pedidos. Tem uma tutela, inclusive, especializada. O Poder Judiciário, o Ministério Público tem que começar a se preparar, porque, infelizmente, eu pelo menos penso rapidamente, estou escrevendo um artigo atualmente sobre isso, que mais é desorganização, pelo menos eu penso isso. Inclusive o Supremo fez um grande trabalho vindo, só de veio de cima para baixo, mas muita desorganização entre o próprio sistema de saúde, e muitas vezes o Poder Judiciário é acusado que está fazendo a parte do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, mas está fazendo porque a pessoa tem acesso. Imagina, o promotor de justiça é procurado, o promotor da saúde pública, e vê que, infelizmente, os próprios medicamentos, os tratamentos dados pelo SUS não saem, ele vai fazer o quê? Ele vai dizer, não vou atender, porque, infelizmente, o Poder Judiciário está com muita demanda, ou o juiz não vai fazer, nem ele, nem eu garanto.
Nem ele, nem eu. Cada macaco no seu galho. Se o executivo fizer a parte dele, se o legislativo fizer a parte dele, o doutor não vai se meter, nem muito menos o judiciário. O senhor concorda comigo? Concordo. E só complementando essa questão dos medicamentos, o Ministério Público ele tem mais uma atuação coletiva. Se começar a perceber, chega 1, 2, 3, 4, 10 demandas, pessoas pedindo o mesmo medicamento está faltando, aí a gente entra numa tutela coletiva, como a gente está trabalhando agora o caso recente. Porque já recente. percebe que não é só um caso. Não é só um caso específico, né? É um caso que atinge toda uma sociedade ou um grupo, uma coletividade. É o caso agora no fornecimento dos colírios para glaucoma, que está tendo uma suspensão aí, houve uma paralisação nacional por conta dos médicos oftalmologistas, por conta de uma portaria nova, recente do SUS, e eles retornaram, só que... Parece que um problema de um pagamento bem a menor. Menor, exatamente. Está havendo um problema administrativo, e isso quem está sendo prejudicado, é a sociedade. Sem querer dar razão a um e outro, é a sociedade. E aí o promotor, ele tem que ser enérgico. Peraí, resolva os seus problemas, você está tendo algum problema agora. A sociedade não pode ficar sem o colírio. Principalmente aquelas pessoas que têm glaucoma. Por quê? Porque esse glaucoma parece que o tratamento é ambulatorial na maioria dos casos, não é isso, doutor? Exato. E não, esse colírio, sem o colírio, você pode ter uma situação cegueira irreversível. Tá aí o doutor, muito bem pensado, muito bem enfocado, doutor Flávio. Doutor Flávio, a lei de prioridade no atendimento às vezes não é cumprida. Infelizmente o senhor sabe disso. Nas unidades de saúde. Como o paciente deve proceder diante de uma situação dessa? Onde a lei, evidentemente, dá prioridade no atendimento. E aí, doutor? Bem, em princípio, eu recomendaria a essas pessoas que se veem prejudicadas na sua prioridade, procurar, a princípio, a supervisão hospitalar, no caso de um hospital particular, a direção, a ouvidoria, ou seja, órgãos internos daquela estrutura, para tentar garantir a sua prioridade, formalizar essa reclamação. Não solucionada essa reclamação, sendo uma coisa, não sendo uma coisa pontual, mas algo que sempre ocorre, pode buscar o Ministério Público. Nós temos, inclusive, lá um setor sócio-jurídico composto por assistentes sociais e servidores do Ministério Público, vão fazer o seu atendimento, vão reduzir a termo, e se nós percebermos que é uma situação não isolada, mas uma situação crônica que vem ocorrendo sempre, vamos agir, porque efetivamente está havendo uma violação de direitos. Inclusive, no próximo bloco, nós vamos conversar sobre um tema que tem mais ou menos a ver sobre isso, que é a questão do aluguel de matrícula, né? Está havendo uma denúncia nesse sentido. Nós vamos tratar desse tema e de outros temas, como, por exemplo, a questão do número de agentes de saúde, que está prejudicando o trabalho preventivo. Tudo isso, amigo e amiga, você vai acompanhar já já. Não dá só uma paradinha, beber uma águazinha, a gente volta já já com o seu programa Conheça Seus Direitos.